Bom dia, turma 802. Como vocês estão? Espero que todos, mas todos mesmo estejam bem. Vamos para mais uma apresentação de ciências. Professora Estela com vocês para a aula do dia 7 de julho de 2020. Nós vamos falar hoje sobre músculos estriados e esqueléticos. Esses músculos formam a massa muscular do nosso corpo, como de corpo de alguns animais também. No boi, por exemplo, eles constituem a carne que nós comemos. Eles são localizados juntos ao esqueleto e conectados através dos tendões. Esse tipo de músculo é controlado pelo sistema nervoso central e caracterizado por movimentos fortes e voluntários, como, por exemplo, são os músculos dos membros inferiores e superiores, no caso, os braços, as mãos, as pernas e os pés, como nós temos o exemplo aqui na imagem embaixo, né? Que são os músculos do seu braço, que são os bíceps e os tríceps, que eles fazem os movimentos fortes, os movimentos voluntários de flexão e extensão. Preparei essa imagem aqui com alguns principais músculos do nosso organismo, porque existem centenas de músculos esqueléticos no nosso corpo e cada um exerce uma determinada função. Mas nessa imagem só tem alguns deles, e aí seria inviável de colocarmos todos os músculos aqui, uma imagem de todos eles. Então nós temos aí o esternocleidomastóide, que é um músculo do seu pescoço na parte de trás. Temos o trapézio, temos o deltoide, o peitoral maior, o reto abdominal, o oblíquo externo do abdômen, latíssimo do dorso, tríceps braquial, bíceps braquial, flexores de dedos, extensores de dedos, o glúteo máximo, sartório, abdutor longo, reto femoral, semimembranoso, bíceps femoral, gastrocnêmio e o sóleo, tá? Esses são alguns principais músculos do nosso corpo. Vamos falar sobre as funções dos músculos. Movimentos corporais, né? Você consegue movimentar o seu corpo unindo um conjunto esquelético, né? Do seu esqueleto, os seus tendões e os seus músculos. Nós temos movimentos de expressões faciais, fala, comunicação. Você consegue movimentar o seu maxilar e movimentar a sua fala através dos músculos facial que você tem. A estabilização e a manutenção da sua postura corporal. A regulação de volume dos órgãos, músculo liso, movimento de substâncias dentro do nosso corpo, como alimentos, urina, sangue, linfa e etc. É o exemplo do movimento peristáltico que você faz da deglutição, é graças aos músculos do seu organismo. A produção do calor, né? O seu corpo ele é aquecido, você é endotérmico, então seus músculos são sempre aquecidos. E a mastigação, você consegue mastigar graças ao maxilar e graças aos seus músculos. Coluna vertebral. Ela é vítima constante de práticas que provocam o desgaste e as famosas dores na coluna ou nas costas. As pessoas associam muito a coluna vertebral, as dores na coluna, com a idade. Mas nem sempre a idade é responsável pela deformidade da coluna, como vocês vão ver a seguir. Porque essas dores são muito comuns na população e são responsáveis por uma considerável diminuição da qualidade de vida do indivíduo, uma vez que as atividades rotineiras, simples e profissionais, muitas vezes elas são prejudicadas. As dores podem ocorrer normalmente em consequência de má postura, o sedentarismo, atividades físicas realizadas de maneira incorreta, pequenos traumas, uma rotina estafante, falta de alongamento e obesidade. Tá? Tudo isso provoca a deterioração ou a agressão à sua coluna. Todas essas coisas poderiam ser evitadas por meio de hábitos de vida saudável. É importante destacar que a má postura, principal causa das dores nas costas, pode levar a desvios na coluna. E vou falar agora sobre 3 desvios da coluna. A primeira é a cifose, que ela caracteriza-se pela curvatura anormal da coluna na região torácica.
Já a lordose ocorre em razão do aumento anormal na curvatura da coluna na região lombar ou cervical. E nós temos a escoliose, que por sua vez provocada uma curvatura lateral na coluna vertebral. Preparei aqui para vocês as 3 imagens das 3 deformidades: a escoliose, a cifose e a lordose. E eu tenho certeza que você lembrou de alguém que tenha esse tipo de desvio, um desses, ou até você mesmo pode ter, né? E você está falando assim, caramba, eu tenho uma escoliose, uma cifose, uma lordose. E isso em decorrência daquelas várias agressões que eu falei anteriormente. Para evitar as dores na coluna, nós temos algumas medidas básicas que devem ser tomadas, principalmente no que diz respeito às nossas atividades diárias. Vamos ver algumas dicas para evitar e diminuir as dores na coluna? Vamos lá. Ao andar, tome cuidado com a postura. Para adotar uma postura correta, jogue o seu ombro para trás e contraia a barriga. Evite dormir de bruços e, sempre que possível, opte por deitar de lado, com as pernas levemente dobradas, e essa última posição permite um melhor alinhamento da coluna. Ao levantar-se, também fique atento à postura. O correto é ficar de lado e colocar as pernas para fora da cama e sentar-se. Compre um colchão confortável e ideal para o seu peso. Cuidado especial também deve ser tomado ao travesseiro, que deve permitir que a coluna fique alinhada. O travesseiro ideal é aquele que preenche o vão deixado entre a cabeça e o ombro. Quando se deitar em uma cadeira, certifique-se de colocar os pés no chão e apoiar-se no encosto. Ao limpar a casa, lembre-se de manter a coluna ereta. Para pegar o objeto no chão, desça até o objeto, dobrando os joelhos. Sempre que levantar peso, lembre-se de manter as costas estendidas. Ao carregar mochilas, coloque uma alça em cada ombro. Se a bolsa é do tipo que se carrega de lado, lembre-se de alternar sua posição, cuidado especial também deve ser dado ao peso das bolsas e mochilas. Evite os saltos muito altos. Realize alongamento para aliviar as tensões sempre que permanecer por muito tempo em uma mesma posição e antes e depois de realizar exercícios. Coloquei aqui algumas imagens do errado e do certo, das posições erradas e posições certas. Nós temos lá em cima a posição de sentar, coisa que vocês fazem muito em sala de aula. Sentam tudo curvado assim, ó. Então tem que manter a coluna ereta. Ao andar, não se jogue para frente, levante o ombro, jogue o ombro para trás, para ficar sempre com a coluna reta. Ao abaixar, abaixe o teu corpo para poder pegar alguma coisa, não curva a coluna. Ao varrer, olha a posição errada, que é a direita, dobrando muito a sua lombar, isso prejudica. Mantenha também a coluna reta para varrer. Ao deitar, olha a coluna como fica agredida naqueles pontos vermelhos. O certo é a imagem de baixo. E aqui ao lado, né, o terror de vocês, que é o celular. Vocês geralmente levam a cabeça ao celular, ao invés de levantar o celular até vocês, né? Então vamos evitar isso também. Fadiga muscular e câimbras. Para funcionar, os músculos queimam glicose, usando para isso o gás oxigênio, trazido pelo sangue. A energia liberada é usada para realizar trabalho mecânico. Durante a realização de exercícios físicos intensos, a circulação sanguínea não consegue fornecer gás oxigênio em quantidade suficiente para promover a queima da glicose. Começa então um processo denominado fermentação láctica, que produz energia sem a presença do oxigênio. Contudo, esse processo produz também o ácido lático, uma substância que acumula nas fibras musculares, provocando fadiga e cãibra. Isso é muito comum para esportistas, né, que fazem muita atividade, que forçam muito os músculos, e isso provoca uma atividade maior dos músculos, mais intenso,
e fornece também essa circulação exagerada. Então, a fermentação é muito intensa e produz muito ácido lático e desenvolve a fadiga e as câimbras. Vamos ver, atividades, rever e aplicar do livro da página 127. Façam lá, respondam com carinho no caderno de vocês. E tchau, queridos, até a próxima. Fiquem com Deus.